Boa noite, amada igreja. Nós vamos dar continuidade à exposição que temos feito no livro de Apocalipse. Na semana passada, nós estivemos tratando a respeito do juízo de Deus e nós estivemos notando como a Bíblia descreve o juízo de Deus como algo sério, algo terrível. E isso porque, para Deus, o pecado também é algo muito sério e algo terrível. Muitas das vezes, a nossa perspectiva sobre o pecado não é a mesma perspectiva que Deus tem do pecado. Acabamos banalizando o pecado, acabamos muitas das vezes achando que o pecado é algo irrelevante, é algo sem importância, quando, na verdade, não podemos esquecer que o pecado da humanidade assassinou Jesus. Que o meu pecado, que o seu pecado, acabou levando Jesus Cristo à cruz. Por isso, a descrição do juízo na Bíblia é tão forte, por causa da força do pecado. Nós estivemos meditando também no capítulo 14 e estivemos notando um contraste bem marcado ali naquela sessão. Estivemos notando aqueles que são selados de Deus dentro do período da tribulação e aqueles que têm a marca da besta, os selados do diabo. E nós vimos que por um momento alguém poderia achar, imaginar que seria vantajoso estar do lado do anticristo, justamente pelos benefícios econômicos, políticos que serão dados e concedidos ali naquele reino. Mas na realidade, o capítulo 14 do livro de Apocalipse vem corrigir esta visão, esta concepção errada, nos mostrando que na realidade não vale a pena viver longe de Cristo e que muitas das vezes as aparências enganam. E o que na realidade pode parecer para nós ser riqueza, ser bênção neste mundo, pode levar à condenação eterna. Não vale a pena fechar os olhos, fechar os ouvidos para o convite amoroso e gracioso de Deus. Convite que exige de todos nós arrependimento, que exige de todos nós quebrantamento, que exige humildade. Humildade para se quedar diante de Deus, humildade para adorá-lo, humildade para reconhecer a sua soberania e a sua majestade. O juízo é descrito em Apocalipse e em outros livros da Bíblia com cores tão fortes, com cores tão vibrantes, para servir de alerta. Uma espécie de placa de neon, uma placa luminosa, avisando que o caminho do pecado leva à morte, avisando que o caminho do pecado leva à destruição, leva ao precipício. A descrição do juízo visa sacudir, visa acordar aqueles que estão adormecidos, para que eles despertem para a realidade e as consequências de seus atos. O resumo da mensagem na semana passada foi: não vale a pena viver sem Deus. Não pague para ver. O juízo é grandioso. Com Deus não se brinca. Hoje nós vamos tratar a respeito do capítulo 15 do livro de Apocalipse. E você já pode abrir neste capítulo e você vai notar que se trata de um capítulo bem curto comparado com os outros capítulos do livro de Apocalipse. Nós temos apenas 8 versículos. O capítulo 15 de Apocalipse é uma espécie de introdução à próxima série de juízos que vão ser descritos. É um prelúdio aos 7 cálices, aos 7 flagelos,
que vão ser descritos aí no capítulo 16. O que nós temos nesta sessão, o que nós temos no capítulo 15 do livro de Apocalipse, é algo característico de todo o livro, é algo peculiar a este último livro da Bíblia. Nós temos uma adoração, nós temos um cântico. Você já deve ter notado que o livro de Apocalipse fala a respeito dos eventos vindouros, daquilo que vai acontecer, mas o livro de Apocalipse ele é marcado por cânticos, por adoração. Só para que você possa ter uma ideia, o livro de Apocalipse contém mais cânticos e adoração do que todo o Novo Testamento junto. Só para que você possa notar a ênfase que nós temos nos cânticos, nos louvores, aqui no livro de Apocalipse. E sendo assim, o livro acaba sendo uma espécie de manual sobre adoração, nos mostrando o conteúdo da verdadeira adoração, nos mostrando a forma e o foco da verdadeira adoração. Com isso em mente, com esse contexto de adoração em mente, eu gostaria que os amados irmãos lessem comigo Apocalipse capítulo 15, a partir do versículo 1. Livro de Apocalipse, capítulo 15, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: Vi no céu outro sinal grande e admirável: 7 anjos, tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois dessas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anos. Este texto que nós acabamos de ler, essa seção do livro de Apocalipse, ela possui uma divisão natural. São 3 visões, são 3 cenas que o apóstolo João deseja destacar para nós. Nós já vimos que o livro de Apocalipse tem uma maneira de fazer as divisões, uma maneira clássica. Ele usa uma expressão, e vi. A expressão kaion aparece muitas vezes no livro de Apocalipse, justamente para mudar cenas, para declarar então cenários, mudar cenários do livro. Se você notar, o capítulo 1 começa justamente com a palavra vi. O versículo 2 do capítulo 15 também começa com a palavra vi, tanto o versículo 1 quanto o versículo 2. E se você notar bem, o versículo 5 também aparece a expressão que no texto grego é kaion, mas no português foi traduzido como olhei, mas é a mesma expressão, e vi. E nós temos então essas 3 cenas
aí demarcadas no capítulo 15. E nós vamos então olhar, atentar para cada uma dessas cenas. Elas se completam e elas então introduzem o juízo que virá dos 7 cálices. A primeira cena está logo no versículo 1. Vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Aparece uma expressão importante no livro de Apocalipse, logo neste primeiro versículo. Vi no céu outro sinal grande e admirável. Se você tem acompanhado com atenção a série de mensagens que nós temos feito aqui na igreja, você talvez lembre, são muitas informações para lembrar, mas talvez venha à sua mente que essa expressão já apareceu no livro. A expressão um sinal dos céus, um grande sinal dos céus, já apareceu por 2 vezes. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, logo no versículo 1. Nota também aí o termo viu, que é justamente este demarcador de cenas que nós temos ensinado. Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, um sinal para enfatizar um grupo. Então, um sinal para trazer o foco sobre o povo de Deus, dentro daquele contexto, a mulher. Olha aqui o versículo 3 do capítulo 12, começa também com a palavra viu. Há uma mudança de cena. E nós temos um outro sinal, capítulo 12, versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. E nós temos agora um outro personagem, o dragão, que é a antiga serpente, Satanás, sendo introduzido por esse outro grande sinal que aparece no livro. No capítulo 15, nós temos um diferencial na descrição. Nós temos um detalhe a mais. É dito que este sinal que aparece no céu é grande e admirável. Então nós temos aqui uma descrição a respeito deste sinal dos céus. E por que este detalhe é importante? Porque esse detalhe não aparece na realidade nos outros sinais. Porque trata-se aqui de uma espécie de digital de Deus, é uma identificação de algo que vai acontecer, que tem como autor o próprio Deus. Então é Deus que é o autor do juízo que vai ser descrito a partir de agora. E este grande sinal é justamente um ato de revelação dos flagelos, do juízo, que tem Deus como autor. É uma expressão que qualifica esse juízo como sendo um juízo de Deus. Quando você repara, atenta para o versículo 3 do capítulo 15, essa expressão aparece novamente, grande e admirável. Nota comigo o versículo 3 do capítulo 15, justamente quando Deus está sendo exaltado, reconhecido. Versículo 3: e entoaram o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. O que nós temos no capítulo 15 de Apocalipse é justamente Deus na iminência de manifestar a sua plena justiça. E a sua glória será vista na manifestação da sua justiça em ira. E o povo de Deus irá adorá-lo pelos seus grandes feitos, grandes e admiráveis. E aqui é uma descrição do juízo que procede de Deus, que é grande e
admirável. Adorar a Deus pelo juízo, pastor, adorar a Deus pelo cálice da sua ira, sim, é isso que o texto vai nos mostrar. Parece um pouco estranho para nós adorar a Deus pelo seu juízo, porque praticamente nós não temos cânticos falando a respeito disso. E a nossa teologia costuma adorar a Deus pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, que devem de fato ser adorados. Mas o juízo de Deus também precisa ser reconhecido como a revelação da sua justiça. E a justiça de Deus precisa também ser motivo de adoração para o povo de Deus. O plano de Deus é perfeito e inclui o seu juízo, e deve ser motivo para todos nós para adorá-lo. O juízo de Deus enfatiza a sua santidade. O juízo de Deus enfatiza a sua lealdade para com as suas promessas, para com a sua palavra. O juízo de Deus enfatiza a sua justiça. Na Bíblia, Deus manifesta a sua justiça pelo menos de duas maneiras. A justiça de Deus é manifestada na cruz de Cristo. Então, na morte de Jesus, nós temos ali a manifestação da sua justiça, justamente para aqueles que se arrependeram e creram neste ato sacrificial. Mas a justiça de Deus também é manifestada no seu juízo para aqueles que não creram, para aqueles que se mantêm rebeldes contra Deus. Nós poderíamos falar muito sobre isso e poderíamos inclusive enfatizar que o próprio inferno glorifica a Deus, porque o inferno foi criado por Deus, e tudo que Deus cria é bom, tudo que Deus cria é perfeito, tudo que Deus cria o glorifica. Certamente não é fácil de unir esses conceitos, de entender como adorar a Deus mediante o seu juízo, mediante uma eternidade de punição, mediante as dificuldades. Mas nós precisamos aprender que Deus se manifesta em justiça na sua ira, e Ele é exaltado por isso aqui em Apocalipse e também em outros textos da Bíblia, nas Escrituras. O verso 1, falando a respeito desta justiça que vai ser manifestada em ira, falando então do juízo de Deus, descreve estes juízos como os 7 últimos flagelos. É assim que o versículo 1 descreve. E a ideia é que já há uma prontidão. Os anjos estão prontos no capítulo 15 para despejar, para derramar a ira de Deus sobre os povos. Esse termo que aparece aqui em Apocalipse, flagelos, é bem interessante. Ele pode ter pelo menos 2 significados. O primeiro aponta diretamente para as pragas. É a mesma palavra que aparece para as pragas do Egito. E nós vamos notar que há uma ligação muito estreita entre o livro de Apocalipse e o que acontece em Êxodo. Mas essa palavra flagelo também aponta para o chicote romano, que era chamado justamente de flagelo. Creio que os irmãos já devem ter assistido aquele filme, A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. E existe uma cena onde Jesus está preso, está amarrado, e ele é chicoteado várias vezes. E em uma determinada cena, em determinado momento, aquele chicote possui pontas com osso, pontas com chumbo, com certos ganchos, e eles se prendem nas costas de Jesus, e aquele chicote é puxado, é arrancado ali, e é uma das cenas mais fortes que nós temos no filme. Isso acontecia, era assim que se confeccionava um chicote romano, com pontas de ferro, com uma espécie de anzóis para você fisgar peixes, e também com pontas agudas, com osso. Então, quando o chicote batia, ele penetrava nas costas, ele rasgava as costas. O que está sendo dito aqui é que os flagelos de Deus, o chicote de Deus, que antecede a destruição, já está pronto. Os flagelos, eles vão acometer a todos os ímpios
todos aqueles que se mantêm em rebeldia contra Deus. E certamente, quando João utiliza esse termo flagelos, eles entendiam a grande dor que acometeria qualquer um que fosse chicoteado dentro daquele contexto. Os flagelos aqui antecedem a destruição final, a morte. Note que no versículo 1, logo no final do versículo, é dito que a consumação da cólera de Deus acontecerá, ocorrerá. Os 7 últimos flagelos, os 7 últimos cálices, são a consumação exatamente do juízo de Deus. Os flagelos, eles completam, eles consumam a ira de Deus. Nós temos aqui a parte final da ira. Nós já vimos, por exemplo, que o livro de Apocalipse trata a respeito de 7 selos. E os selos, então, revelando, desvendando a ira de Deus. E nos selos, 1/4 da população é atingida, 1/4 da terra é atingida. Nós vimos nas trombetas que 1/3 da terra, 1/3 da população é atingida, morre por causa do juízo de Deus. E agora nós temos então uma progressão. E nessa progressão, quando os cálices são revelados, os flagelos são revelados, todos os ímpios vão morrer. Então você nota que foi progredindo, foi se enfatizando a ira de Deus até chegar nesse último grupo de 7 juízos. E isso mostra que nós não estamos lidando simplesmente com recapitulações. O que é isso? As 7 trombetas, sendo os 7 selos, que são os 7 cálices. São juízos diferentes que vão progredindo até o ápice do juízo, até o momento de se consumar a ira. A primeira visão, então, encerra mostrando que este juízo vai acontecer e que esse juízo é grande e admirável, é uma obra do Senhor, é a consumação de sua ira. Nós temos a partir do versículo 2 ao versículo 4, a segunda visão, a segunda cena dentro do livro. Versículo 2, veja aí agora a adoração celestial sendo descrita. Versículo 2 diz o seguinte: vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Será que você consegue lembrar que o mar de vidro já foi mencionado no livro de Apocalipse? No capítulo 4 do livro de Apocalipse, naquela cena da adoração de Deus, o trono de Deus sendo enfatizado, nós temos ali um mar de vidro sendo mencionado. E é dito agora que este mar de vidro tem uma característica diferente nesse contexto, no capítulo 15. O mar de vidro é mesclado com fogo. Essa informação não aparece em Apocalipse capítulo 4. E nós temos aqui um claro apontamento para a presença do juízo de Deus que será lançado sobre a terra. O juízo de Deus muitas das vezes é descrito como um fogo consumidor. E nós temos justamente aqui esse fogo aparecendo num contexto de juízo. E é justamente o que vai acontecer na terra. Os irmãos lembram que eu já tenho falado de um efeito câmera que aparece no livro de Apocalipse, onde em alguns momentos uma ênfase recai sobre uma cena celestial e em outros momentos a câmera parece filmar e enfatizar a terra. No capítulo 14 nós estávamos falando da volta de Jesus, os seus pés tocando o Monte Sião,
e a ênfase estava na terra. Mas agora, no capítulo 15, a ênfase da adoração é celestial. Então o foco agora é uma descrição de uma adoração nos céus. Logo no capítulo 16, a câmera vai baixar e o juízo vai vir sobre a terra e a ênfase vai cair agora, então, sobre a humanidade. Este efeito, onde os céus são destacados, a terra ganha destaque, vai aparecendo vez após vez no livro de Apocalipse. É dito aí no versículo 2 que algumas pessoas estão de pé com harpas na mão, e a ideia é pessoas que seguram harpas de Deus, que adoram a Deus com harpas, seria essa ideia. E é dito que essas pessoas que estão em cima do mar de vidro são os vencedores. É interessante essa descrição. Os vencedores da besta, os vencedores da imagem do anticristo, os vencedores do número. Então nós temos aqui aqueles que venceram todo o sistema demoníaco da época. Venceram o sistema político do anticristo, a própria besta. Venceram também aqui todo o sistema religioso da época, descrito aqui como essa imagem que nós já estudamos e vimos que a imagem servirá para iludir a muitos com uma religião falsa. E o número da besta, que é justamente um indicativo, uma liberdade do sistema econômico. Então nós temos aqui pessoas que conseguiram vencer todo aquele sistema montado pelo anticristo. Em outras palavras, o que o versículo 2 do capítulo 15 nos ensina é que os crentes da tribulação triunfaram. Eles venceram os crentes que sofreram, os crentes que foram muito perseguidos, morreram muitos na tribulação, eles venceram. Essa é a perspectiva de Deus sobre o seu povo. Para o mundo, muitas das vezes, o sofrimento do povo de Deus, as lutas, as perseguições, a morte do povo de Deus é sinal de fraqueza, é sinal de derrota do povo de Deus. Mas a descrição que nós temos é que justamente tudo que aconteceu com eles por conta da sua fidelidade a Deus colocou eles nesta posição de serem reconhecidos por Deus como vencedores. O que importa, meus amados irmãos, não é a perspectiva que o mundo tem de nós, mas a perspectiva que Deus tem de nós, e a perspectiva que Deus tem do seu povo. É um povo que de fato é vencedor, e serão e são descritos assim no céu. E isto é maravilhoso. O livro de Apocalipse, ele visa fazendo um jogo com essa palavra vitória. Várias vezes aparece dentro do livro os vencedores, vitória. E muitas das vezes parece que há uma contradição no próprio livro. Nota, por exemplo, Apocalipse capítulo 13, versículo 7. Volta comigo um pouquinho. Apocalipse capítulo 13, versículo 7. Nota aí a descrição da vitória. Apocalipse capítulo 13, versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Nós estamos falando aqui do poder demoníaco. E é dito que foi dado a eles a condição de lutar contra o povo de Deus e vencê-los. Como assim? Vitória sobre o povo de Deus? Como o livro de Apocalipse descreve Satanás vencendo o povo santo? Apocalipse descreve que foi dada a permissão ao diabo de conseguir, por um momento, causar danos físicos, danos materiais ao povo de Deus. E esta é a única vitória que foi concedida a Satanás. Que em alguns momentos o povo dele, o povo de Deus, seja afligido por Satanás. E há essa permissão. Mas na realidade, o capítulo 15 vem corrigir o nosso conceito de vitória. Porque o que Satanás conseguiu foi apenas em alguns momentos vencer fisicamente,
vencer momentaneamente o povo de Deus, no sentido de causar dano, causar mal a este povo, mas a vitória real, a vitória final é dita no capítulo 15, versículo 2, que é dito que o povo de Deus venceu a besta, venceu a imagem, venceu então a marca, o número da besta. A vitória definitiva e final é do povo de Deus. Ser povo de Deus certamente não é fácil. Ser povo de Deus acarreta muitas lutas, acarreta perseguições, dificuldades, mas uma certeza nós podemos ter: a vitória final é nossa. A vitória final é do povo de Deus, pelo poder de Jesus e por causa de Jesus. E é isso que o livro está fazendo, corrigindo a nossa concepção, nos mostrando que de fato nós somos o povo da vitória, o povo vitorioso em Cristo Jesus. E lógico que quando eu estou falando aqui a respeito de vitória, eu não estou usando o mesmo linguajar que a teologia da prosperidade usa, vitória em Cristo usa, porque vitória em Cristo no livro de Apocalipse não é bens materiais, não é bem-estar físico, é uma vitória eterna, é a condição que nós temos e teremos garantida com Deus. Esta é a verdadeira vitória que as Escrituras descrevem. A pergunta que Apocalipse capítulo 15, versículo 2 visa responder é a seguinte: quem venceu realmente? No final da história, quem foi o grande vitorioso? Quem é descrito como aquele que venceu? Por um momento, pode parecer que o povo de Deus está perdendo. Na tribulação isso parece acontecer, que o povo de Deus está sendo enfraquecido e que o poder de Satanás só se fortalece. Mas o que vemos na verdade é a vitória real e final do povo de Deus, com base no sacrifício do Cordeiro. O propósito deste texto, o propósito do capítulo 15, versículo 2, é esclarecer qualquer mal entendido que nós possamos ter ao ler o livro, por achar que na realidade nós podemos ser vencidos quando nós já somos vitoriosos por causa de Cristo. Esse texto, versículo 2, quer nos ensinar que nenhum crente pode, nem deve, viver uma filosofia do coitadismo. Que nenhum crente, verdadeiro crente no Senhor, pode viver uma filosofia do vitimismo, achando que é um coitado, achando que as pessoas devem ter pena de você por suas lutas, por suas batalhas. Porque, na verdade, a Bíblia em nenhum momento descreve o povo de Deus como vítima. Em nenhum momento a Bíblia descreve o povo de Deus como fracos ou pessoas que fracassam, como pessoas que são motivo de pena. Mas, na realidade, a Bíblia descreve o povo de Deus como vitoriosos, independente do que façamos, independente da luta que temos para sermos fiéis em Cristo. A perspectiva de Deus é triunfante para o seu povo e nunca uma perspectiva derrotista. Então não podemos viver a vida cristã, caminhar na vida cristã com essa perspectiva derrotista, de cabeça baixa, porque nós somos os verdadeiros vitoriosos pela perspectiva bíblica. E nós precisamos nos apropriar dessa verdade. Não podemos viver definhando de cabeça baixa na vida cristã, mediante os ataques, mediante as dificuldades. Precisamos lembrar quem somos em Cristo Jesus. E a descrição é que nós somos vitoriosos. Aquele que foi fiel ao Senhor nessa vida, que mediante lutas, batalhas, militância, se manteve fiel a Deus, e por causa desta fidelidade sofreu, foi perseguido, recebeu preconceito, violência, como nós temos os nossos irmãos da igreja perseguida, sofrendo, sendo assassinados por causa da sua fé, podem ter uma certeza e uma convicção: são vitoriosos em Cristo Jesus. É o que a Bíblia nos mostra. Apesar de todo o cenário de sangue, apesar de todo o cenário de assassinato que grupos muçulmanos estão aí construindo, montando
com o povo de Deus sempre vai ser considerado pelas Escrituras vitorioso, porque é povo de Deus. E é isso que nos faz ser vitoriosos. Esses vencedores em Apocalipse cantam. É interessante. Esses vencedores que estão sobre o mar de vidro, eles adoram. Essa é a postura do povo de Deus. Um povo que tem motivo para cantar, um povo que tem motivo para adorar o Senhor. O verso 3 nos diz, verso 3 do capítulo 15, que eles cantam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. É preciso lembrar o contexto do cântico de Moisés. Nas Escrituras, nós temos pelo menos 2 cânticos de Moisés. Nós temos Êxodo capítulo 15, e nós temos um trecho ali, e Deuteronômio capítulo 32, nós temos um outro cântico de Moisés. O cântico de Moisés que está sendo enfatizado, provavelmente se trata de Êxodo capítulo 15, mas existem também alguns detalhes de Deuteronômio 32. Eu gostaria que você abrisse comigo aí em Êxodo 15. Vamos notar rapidamente o conteúdo do cântico de Moisés. É importante entender este cântico para que nós possamos entender o cântico celestial que está acontecendo no capítulo 15. Então, Êxodo capítulo 15, a partir do versículo 1. Segundo livro da Bíblia, capítulo 15, a partir do verso 1. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai. Por isso o exaltarei. Note a ênfase no versículo 2 do conteúdo do cântico de Moisés. Ele diz que o Senhor, Deus, é o meu cântico. É interessante e importante essa informação. Versículo 3. O Senhor é homem de guerra. Presta atenção na descrição. Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho. Como o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão. Os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se importará deles. Arrancarei a minha espada, e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade? Terrível em feitos gloriosos. A mesma expressão que aparece em Apocalipse, que operas maravilhas. Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo e o salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam. Dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai o espanto e pavor.
pela grandeza do teu braço. Emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo o sempre, porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre ele as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Nós estamos diante de um cântico muito interessante, que é o cântico de Moisés. O cântico de Moisés é um cântico de triunfo, é um cântico de vitória, vitória concedida por Deus. Deus como o guerreiro que estava combatendo o Egito. Deus está sendo exaltado por libertar o seu povo do cativeiro, por libertar o seu povo do Egito. Mas lembre-se que para Deus conseguir libertar o povo do Egito, muitas pessoas foram assassinadas. Assassinadas por quem? Por Deus. Muitas pessoas foram afogadas no mar. Afogadas por quem? Por Deus. Talvez essa descrição de Deus não seja tão agradável assim, e não seja tão popular assim. Mas este é o Deus que faz o seu povo triunfar, e que vai contra o seu inimigo. E os inimigos de Deus, aqueles que se mantêm em rebeldia com Deus, um dia prestarão contas com Deus. Assim como Deus foi contra o Egito, Deus um dia se manifestará em juízo. É o que o livro de Apocalipse está nos dizendo. E a exaltação é para os grandes feitos poderosos e admiráveis de Deus. Um dos feitos mais conhecidos do Senhor foi justamente fazer o povo passar com os pés enxutos pelo mar e destruir aqueles inimigos. Então nós temos dois aspectos deste cântico: a destruição dos inimigos e também a salvação do povo de Deus. Em Apocalipse nós temos todo esse sistema satânico, todo esse reino de Satanás sendo descrito como um tipo de Egito. É importante você lembrar disso. Abre em Apocalipse capítulo 11, versículo 8, para você notar que nós temos uma espécie de Egito espiritual dentro do período da tribulação. E é sobre o Egito espiritual que Deus vai triunfar, assim como triunfou lá com Moisés. Apocalipse capítulo 11, versículo 8. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Nós já estudamos aqui a questão das duas testemunhas, já aprendemos um pouco sobre isso. O que eu quero chamar a sua atenção é que aquele reino, aquele governo, aquele período é descrito também como uma espécie de Egito. E assim como Deus libertou o seu povo e foi contra o Egito naquela época, que eram inimigos do povo de Deus, queriam destruir o povo de Deus, assim Deus vai lidar na tribulação, na sua volta. Deus vai ir de encontro contra os inimigos do povo de Deus, contra aqueles que perseguiram, contra aqueles que queriam destruir e assassinar o povo de Deus. É uma espécie de releitura do Egito, daquilo que aconteceu lá no Êxodo, acontecendo agora no futuro, na tribulação. O que temos em Apocalipse 15, o que está acontecendo, é justamente o povo de Deus, os vitoriosos, aqueles que foram assassinados, perseguidos, cantando por conta da libertação, cantando por conta do triunfo dado por Deus. O povo de Deus venceu. Apesar das dificuldades, apesar das lutas que tiveram, assim como nós temos, o povo de Deus venceu e sempre vencerá. Nós iremos notar que essa linguagem do Êxodo, ela se repete em Apocalipse
na descrição da tribulação. E é essa libertação dada por Deus que promove no coração do povo de Deus um senso de gratidão, porque Deus triunfará, porque Deus será vitorioso. E nós, sendo povo de Deus, estaremos com Ele, triunfando e em grande vitória. É essa perspectiva que o livro de Apocalipse quer que nós tenhamos. Que o povo de Deus vence por causa do poder de Deus. Que o povo de Deus vence por causa do agir de Deus, por Ele ser o Senhor dos exércitos, como é descrito então em Êxodo. É importante notar que, além dessa descrição do cântico de Moisés, é dito também que se trata do cântico do Cordeiro. O conteúdo é basicamente o mesmo, um cântico de triunfo. Mas em Apocalipse nós já vimos um cântico de exaltação ao Cordeiro. Abra sua Bíblia em Apocalipse 6 versículo 7, para você notar o cântico de exaltação ao Cordeiro. Apocalipse capítulo 6, versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E, quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Nós já notamos no versículo 12 das 7 características para que Deus seja exaltado. É um louvor, uma adoração perfeita. E o que nós temos é o Cordeiro sendo exaltado, sendo adorado. Por quê? Porque Ele é digno, e a sua dignidade se mostra na sua morte. Porque foi a sua morte que nos proporcionou vida, que comprou o povo. Então nós temos a vitória do povo de Deus sendo enfatizada no cântico que está em seus lábios, num cântico de agradecimento pela salvação que teve. Na realidade, no livro de Apocalipse, nós aprendemos que só somos vitoriosos por causa de Deus. Em Apocalipse 15, é dito que os vitoriosos estão em cima sobre o mar de vidro, mas não diz por que eles são vitoriosos. Mas em Apocalipse capítulo 12, é dito por quê. Olha Apocalipse capítulo 12, verso 11. Olha onde está a nossa vitória. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. E o trecho fala a respeito do povo de Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. A vitória do povo de Deus é derivada do sangue do Cordeiro, do sacrifício de Jesus por nós. Por isso, você pode se considerar vencedor, independente da circunstância e da luta que você passa. Por isso, nós temos na tribulação essas pessoas sendo consideradas vitoriosas, mesmo tendo padecido, mesmo tendo sofrido, porque a vitória é justamente uma identificação com o sacrifício de Jesus. Ter seus pecados perdoados é o sangue de Jesus que nos coloca na posição
de vitoriosos. O cântico do Cordeiro, assim como o cântico de Moisés, é uma exaltação a Deus por tudo que Deus fez, quer seja na salvação, quer seja no juízo do povo ímpio. A vitória que Deus nos concedeu. Qual o conteúdo deste cântico? Nós já vimos que Moisés diz que o meu louvor, que o meu cântico é Deus. Não poderia ser diferente. O conteúdo de uma adoração bíblica, de uma adoração genuína, tem que ser a pessoa de Deus, os atributos de Deus, os feitos de Deus. E nesses feitos incluem também o seu juízo, a sua punição. Nota no versículo 3 que temos aí o conteúdo do cântico. Após a identificação de ser o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro, temos agora o conteúdo deste cântico. Eles estão cantando: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Já vimos que essa expressão, grandes e admiráveis, aponta, dentro desse contexto, para o juízo de Deus, assim como no contexto de Êxodo 15. Mas o que eu quero destacar neste versículo é a expressão justos e verdadeiros são os teus caminhos. Por que este atributo de Deus é citado? Porque é dito que Deus é justo e os seus caminhos, as suas veredas, os seus planos são justos. Porque o propósito, meus irmãos, é mostrar que o juízo de Deus, por mais terrível que seja descrito, o juízo de Deus, por mais forte que seja descrito no livro de Apocalipse, é um juízo justo, é um juízo proporcional ao pecado. E o texto nos diz que Deus é justo, e isso nos mostra que Deus não vai julgar de uma maneira equivocada, errada ou desproporcional. O juízo de Deus é resultado direto do seu caráter, da sua pessoa. E o nosso Deus é um Deus santo, é um Deus justo, e tudo o que Ele faz, todo o juízo descrito nas Escrituras, precisa ser santo, precisa ser justo, por isso pode ser motivo de adoração. As pessoas um dia que se colocaram na contramão de Deus, que confrontaram a vontade de Deus, que acharam que não precisavam de Deus, irão prestar contas com Deus pelos seus pecados e irão pagar pelos seus pecados. E o salário do pecado é a morte. E morte naquele contexto de Romanos é morte eterna. É justamente a segunda morte que é descrita no próprio livro de Apocalipse. Diante do juízo de Deus, eu tenho presenciado muitas pessoas questionarem este aspecto de Deus, esta ação de Deus, principalmente lidando em contextos universitários, lidando com ateus, que costumam muitas das vezes apontar para o juízo de Deus e perguntar de maneira sarcástica: é Deus ou o diabo que está sendo descrito? Porque com essa crueldade só pode ser o diabo e não Deus. E muitas das vezes o juízo de Deus acaba se tornando motivo de gracejo, motivo de piada na boca de muita gente. Como um Deus cristão pode ser bom, como um Deus cristão pode ser amoroso e ao mesmo tempo manter um juízo tão forte, manter um juízo eterno. Meus amados irmãos, você pode ter certeza que a grande preocupação de Deus não é se justificar diante da crítica de alguns ateus quanto à sua natureza, quanto à sua pessoa, quanto aos seus planos. Porque Deus é bom, Deus é amor, e Ele assim se declara na própria Bíblia. Deus não deve respostas nem satisfações, principalmente para quem vive blasfemando da pessoa dele. E muitas das vezes as pessoas que exigem uma resposta de Deus não têm uma vida santa, uma vida moral suficiente, nem para questionar as pessoas que estão ao seu redor, quanto mais questionar o plano e a vontade de Deus.
mas é assim que as pessoas se colocam de maneira orgulhosa. De repente alguém acha que o cristianismo é sem compaixão e começa então a zombar. É preciso afirmar que Deus não é tão inofensivo como as pessoas têm acreditado e têm entendido em uma região superficial vazia da nossa época. Deus de fato não é tão agradável e confortável para o pecador. A descrição do juízo para o pecador vai incomodar e muito, porque de fato é forte. Muitas pessoas gostariam de um Deus para mandar e desmandar, mas esse não é o Deus do cristianismo definitivamente. Um Deus que você pode controlar, que você pode descrever, definir, um Deus que você pode criar a sua imagem e semelhança. Este não é o Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras é atípico. É de fato um Deus que exerce juízo em todo o seu fulgor. É um Deus que é descrito em ira e tem um cálice da ira, mas é importante lembrar que a ira de Deus não é pecaminosa. A ira de Deus não é como a nossa ira. Este Deus que está sendo descrito e crido em muitos meios cristãos não é o Deus que a Bíblia descreve. O Deus que a Bíblia descreve é um Deus que cobrará e muito caro por cada ato de rebeldia do ser humano, quer você goste, quer não, quer você aceite, quer não. Um dia você estará diante de Deus prestando contas se você se mantém em rebeldia contra Ele. Não adianta simplesmente arranjar um artifício e dizer Deus não existe. Não adianta simplesmente tentar apagar Deus com uma borracha para que você não vá prestar contas com Ele um dia, porque isso é apenas um engano. É uma tentativa de viver neste mundo com a consciência tranquila mediante o pecado. É a tentativa de pecar e ainda ter o conforto e o consolo de que um dia não irá tratar com Deus. Mas isso não é real, não é verdadeiro. A Bíblia diz que você vai tratar sim, e você vai tratar, se não se arrepender, com Deus em toda sua ira. Este é o Deus do cristianismo. E Ele não se molda a vontades e opiniões dos homens. Eliminar Deus não é a solução. A solução para o pecador é se quebrantar, é se humilhar, é se arrepender diante dele, reconhecendo então os seus atos pecaminosos. Após mostrar então como Deus age, nós temos o versículo 4 levantando uma pergunta, e esta pergunta é bem interessante. A pergunta que aparece no capítulo 15, versículo 4: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Quem não temerá e não glorificará o teu nome? Logicamente que nós estamos diante do que nós chamamos de uma pergunta retórica. A resposta é óbvia: todos devem se prostrar diante deste Deus. A ideia é mais ou menos a seguinte: quem seria louco, quem seria tolo o suficiente para recusar temer a Deus, para recusar glorificar a Deus, sendo criatura? Se você lembra da sessão de misericórdia da semana passada, onde nós estivemos falando sobre o Evangelho e o conteúdo do Evangelho, nós vimos um convite. E o convite que aparece no capítulo 14, no versículo 6 e 7, é um convite para temer a Deus, um convite para glorificar a Deus. E a pergunta do capítulo 15 é: quem não temerá? Quem não glorificará a Deus? Sabendo que de fato Deus vai exercer juízo sobre aqueles que se mantêm rebeldes. É loucura. É o que o livro de Apocalipse quer nos ensinar. É loucura ficar no lado oposto de Deus, viver na contrariedade da vontade de Deus. É loucura permanecer em rebeldia contra Deus. Quem vai se levantar contra Deus e prevalecer, se os vitoriosos
vitoriosos são justamente aqueles que estão do lado de Deus, aqueles que foram comprados por Deus. Quem pode continuar em oposição a Deus e vencer a Deus no final? A resposta, meus amados irmãos, deve ser um retumbante ninguém. Ninguém deveria continuar nessa posição. Se você está aqui essa noite, que você ainda não se quebrantou diante de Deus, não pediu perdão pelos seus pecados, não reconheceu a grandeza de Deus, não reconheceu sua santidade, sua justiça, não seja louco, não seja tolo o suficiente de continuar nessa posição, porque essa posição não vai te trazer vantagens. Não é a posição do vitorioso, é a posição daquele que prestará contas com a ira de Deus. É loucura permanecer nesta vida sem Deus, sem temer a Deus, sem glorificar a Deus, sem adorar a Deus. Esse cântico de Apocalipse capítulo 15 visa nos mostrar que este Deus, que é amoroso, é gracioso, o Deus que consegue o Evangelho, também é o Deus do juízo. É interessante notar no versículo 4 que nós temos os atributos de Deus sendo mencionados. Nota o versículo 4 que diz: pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. No versículo 3 e no versículo 4, nós temos algumas atribuições e atributos de Deus sendo mencionados. Nós temos a descrição de que Deus é todo-poderoso. Nós temos o reconhecimento do cântico de que Deus é rei, de que Deus é uma majestade, é soberano. Nós temos nessa descrição o atributo de santidade de Deus. Deus sendo descrito como aquele que é santo, e o seu juízo é mediante a sua retidão, é mediante a sua santidade. Nós temos essa adoração enfatizando um atributo de maneira específica. Nós já vimos que existem cânticos que dão ênfase a um atributo de maneira especial. Isaías 6, Apocalipse 4, vai falar a respeito de um Deus que é santo, santo, santo. Uma adoração tríplice ao atributo da santidade. Aqui nós temos uma ênfase. Olha o final do versículo 3. No final do versículo 3 é dito: justos e verdadeiros são os teus caminhos. Olha o final do versículo 4. Porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. O que esse texto, o que esta adoração, o que este cântico nos ensina, é que nunca podemos duvidar da justiça de Deus. É uma ênfase na justiça de Deus, mediante o seu juízo. Não podemos ter dúvidas a respeito do conteúdo da nossa adoração. A nossa adoração é Deus, são os seus feitos, é a sua pessoa. Precisamos cantar cada vez mais sobre Deus. Precisamos exaltar a Deus, principalmente nesse meio evangélico, onde os cânticos acabam muitas das vezes sendo humanistas e enfatizando o sentimento das pessoas e as próprias pessoas. O adorador ganha destaque no lugar do adorado. Nós temos aí uma inversão de valores no meio da adoração, quando é Deus que precisa ser exaltado, os seus feitos, os seus juízos, porque é Deus que é santo, é Deus que é reto, é Deus que é justo, e nós somos comprados e seus servos, gratos em posição de adoradores. Após essa segunda sessão, nós temos a última sessão, que começa no versículo 5, e é uma sessão bem simples. É uma sessão que introduz aí os 7 flagelos. Olha aí o que diz no versículo 5. Depois dessas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça,
procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anos. É importante, meus amados irmãos, notar que o juízo desce dos céus. O texto está falando do tabernáculo, do santuário, e nós já vimos que o tabernáculo, o templo do Antigo Testamento, eram sombras deste templo e deste tabernáculo celestial. E é dito que esses anjos procedem dos céus e eles vão de encontro aos homens para levar juízo. Mas não são demônios, são servos do Senhor, são anjos a serviço de Deus. Se você notar a descrição desses anjos, você tem aqui um apontamento interessante, uma curiosidade. É dito que esses anjos têm características do próprio Jesus. Se você lembra da primeira mensagem que preguei aqui na igreja, em Apocalipse, falando sobre o Jesus vitorioso, o Jesus glorificado, triunfal, do capítulo 1, a descrição que é feita de Jesus são vestes brancas e ele tem no peito um cinto de ouro. A mesma descrição que está sendo feita para os anjos, mas não significa que os anjos equivalem a Jesus, mas que eles são representantes de Jesus, comissionados, embaixadores de Jesus, e eles vão levar então a ira para as pessoas. Por isso nós temos aí a mesma descrição. Eu já tenho falado sobre isso aqui, de anjos que têm a mesma descrição de Jesus, por serem representantes fiéis então de Jesus, estarem a serviço de Jesus. O versículo 8, o último versículo, diz assim: o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória e do seu poder. A glória de Deus ganha destaque no último verso. No último versículo, nós temos a glória de Deus aparecendo, sendo mencionada, sendo manifestada. E a glória de Deus aparece justamente antes de todo o juízo que vai ser descrito de agora em diante. Nós temos também um texto tratando a respeito de uma fumaça. A fumaça que enche o santuário. Essa fumaça é um símbolo da presença de Deus. No Antigo Testamento nós temos vários textos falando a respeito dessa fumaça. Principalmente quando Deus aparece nos montes e o monte fumega, e sai fumaça dos montes. A presença de Deus muitas vezes é descrita por uma fumaça que enche todo o templo. Nós temos o próprio tabernáculo descrito assim, como uma fumaça que enche o Santo dos Santos. Se você lembra de Isaías capítulo 6, nós temos uma fumaça também ali descrita, como a glória de Deus, a presença de Deus. O que nós temos aqui no versículo 8 é que Deus é quem está à frente de todo o juízo que vai acontecer, e a sua glória que está sendo exaltada, que está sendo manifestada. Deus estava presente, estava envolvido neste juízo. A glória de Deus, meus irmãos, estava sendo exaltada e presenciada em suas pessoas e em seus atos, naquele tabernáculo celestial. Deus estava ali. E daqui a poucos instantes é o juízo que vai ser descrito de uma maneira terrível, procedente de Deus, procedendo do tabernáculo. Na próxima mensagem, nós iremos notar a manifestação da ira de Deus sendo descrita nos 7 flagelos. Uma ira